Eu sou a Metoyan e estamos aqui para mais uma tiragem de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito feliz com a sua presença aqui comigo. Então vamos lá ver esse tema. É um tema que as pessoas gostam bastante de ver, que é para saber se vale a pena investir numa pessoa no amor. Então, não importa se vocês estão só paquerando, ou se vocês são só amigos, ou se vocês já tiveram uma história. O ponto aqui a gente vai descobrir se vale a pena investir nessa pessoa. Ou seja, se você vai colher frutos que vão mais te beneficiar do que te atrapalhar, né, na sua prosperidade, nessa questão amorosa, enfim. É esse o intuito da tiragem, tá bom? Bom, eu vou falar já sobre a questão da importância de escolher a pedrinha, tá, gente? Escolha com intuição, né? Mentalize direitinho, sinta qual é a pedrinha. Se você tiver dificuldades, olha aqui na descrição, tem um vídeo meu onde eu explico como você faz para ler, para escolher a pedrinha corretamente, tá bom? Porque sim, gente, é possível escolher às vezes a pedrinha errada, tá? Então, sinta no seu coração a pedrinha certa. Através da tiragem, você sabe, né? Você vê se alguma coisinha dentro de você fala que é aquela tiragem, que aquela mensagem para você tem um incômodo ou então alguma sensação específica aí que você sente. Lembrando que pode ter mensagem em mais de uma pedrinha, pode ser que seja só em uma pedrinha. Pode também acontecer em menores casos, tá, gente? De às vezes nesse vídeo não ter uma mensagem para você, então preste muita atenção. Né? Veja essa tiragem com cuidado, com seriedade, por mais que seja uma tiragem geral, é para ver com bastante, como posso falar, responsabilidade consigo mesmo, porque aqui realmente a espiritualidade está te dando direcionamento, tá bom? Lembrando também que se a questão for muito sensível, eu faço leituras no particular apenas na sua energia, se você quiser, por preços acessíveis, tá? E a leitura são de perguntas, são pacotes de perguntas. Tem de uma pergunta, duas, três, quatro. Quatro não, né? 5 ou 7 perguntas, tá bom? Então é isso. Bom, vamos lá então. Pedrinha número 1, pedrinha mescladinha. Pedrinha número 2, pedrinha prateada. Pedrinha número 3, pedrinha cinza. Então, vamos lá ver aqui a leitura direitinho de cada uma das pedrinhas. Vou começar pela pedrinha número 1, pedrinha mesclada, tá bom? Pra variar, tô pigarreando aí, gente, desculpa. Vamos lá, pedrinha mesclada, vamos ver qual é a sua leitura desse momento. Se vale a pena investir no amor com essa pessoa ou se não vale. Essa leitura é para qualquer pessoa que tá conhecendo, já teve uma história, ou então tá só uma paquera, ou é só um amigo, ou tão ficando, enfim, qualquer pessoa, tá? Também vale para quem tá num relacionamento, tá, gente? Enfim, vale para qualquer caso. Um momentinho. Nossa, espirro veio com vontade. Vamos lá. Mentalize a pessoa, lembrando também que a situação, se for muito sensível, gente, faço leituras no particular com pacotes de perguntas por preços acessíveis. Tenha isso em mente, tá bom? Mas vamos ver aqui na leitura coletiva. 9 de paus. A justiça e o sol. Caramba. Olha, gente. Sinceramente, eu senti uma energia muito boa. Assim, nessa tiragem. Assim,
Me parece que vocês têm muita atração um pelo outro. O Sol aqui pode me falar isso. Ainda que sob influência da energia da justiça, né? Pode ser uma atração, às vezes, mais racional. Do tipo, vocês se atraem muito... não, assim, às vezes tem também atração física, claro, mas ela tem um combustível muito específico também da racionalidade. Então, vocês podem se atrair pelo modo da pessoa falar, talvez por quanto ela é uma pessoa dedicada ao trabalho, ou o tipo de trabalho. Às vezes vocês têm a mesma profissão e aí vocês podem ter uma conexão por conta disso. Sabe, uma conexão meio intelectual, assim. A justiça me dá muito essa sensação de que vocês podem ter esse vínculo reforçado por esse aspecto, sabe? Que vem muito, talvez também, de como vocês pensam os valores de vocês na vida. Então, o que é certo e errado combina muito, sabe? Vocês têm esses pensamentos muito alinhados, né? É realmente muito sobre também como, talvez, estilo de vida, sabe? Aliás, nem tanto estilo de vida, mas é realmente princípios, tá? Que você tem pra você, eles provavelmente são parecidos com os dessa pessoa. E isso atrai, isso faz vocês se conectarem, faz vocês verem um ao outro de uma forma bonita, radiante, né? Que nem um sol. E então, assim, eu sinto aqui que tem essa energia de que há potencial de verdade entre você e essa pessoa, tá? Um potencial de você poder investir nela, de você poder ter coisas com essa pessoa, viver coisas, se permitir, tá? Porque aquela coisa, gente, muito é sobre a gente se deixar viver, né? Às vezes a gente impõe que a gente não deve viver isso ou aquilo por causa disso, 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 disso. Aí coloca 30 problemas, né? Mas aqui eu sinto muita espiritualidade dizendo assim, olha, viva, invista nessa pessoa. Problemas sempre existirão, tá? E aí aqui o que está sendo dito é que os problemas que você vai encontrar é algo, por exemplo, vamos lá. Problemas muito sobre autoproteção, tá, gente? Sobre uma certa resistência, talvez de vocês dois, tá? Mas eu sinto que talvez mais da outra pessoa. Dela talvez, ela pode ter aí tido experiências que foram difíceis para ela. Esse 9 de paus me fala bastante sobre, talvez essa pessoa, até através da racionalidade dela, tá? Ela pode ter um posicionamento defensivo emocionalmente, tá, gente? Assim, essa pessoa não quer dizer que ela não é verdadeira, eu aqui sinto que ela provavelmente será, não quer dizer que ela não goste, não quer dizer... Assim, aqui eu sinto que ela gosta, eu sinto que ela vai tender a ser verdadeira com você, a se mostrar, a querer algo com você, mas você vai sentir que essa pessoa vai, muitas vezes, talvez ser muito condicionada a colocar certos restrições, sabe? Por receio, gente, receio do que ela já viveu. Receio de se machucar, receio de reviver mesmas histórias. Essa pessoa, essa energia do sol aqui me fala dela talvez colocando muito foco nas dores que ela já teve, sabe? Das batalhas que ela já teve que viver na vida amorosa. Então, ela pode ser uma pessoa, às vezes, que fala muito do que ela já viveu com você, sabe? Assim, explicar pra você, falar disso. Você até pode ver correlação, né, de como ela age com você pelas histórias que ela fala, né, do que ela já viveu. Então, por exemplo, a pessoa pega e fala assim, nossa, eu tive uma ex que era uma pessoa muito ciumenta, eu não podia fazer nada, era muito difícil porque eu tento ser transparente e tal, mas a pessoa, assim, não importava o que eu fazia, ficava com ciúmes, né, mesmo sendo verdadeiro com ela e tal. E aí, na relação com você, por exemplo, ela fica se justificando o tempo inteiro, ou então, qualquer sinal seu, de você fizer uma pergunta um pouco mais exploratória, assim, sobre ela, já fica meio reativa,
sabe? Fica meio... se sente incomodada, achando que talvez você vai estar com ciúmes também, sabe? Assim... então, assim, gente, os problemas dessa pessoa que você vai encontrar é uma resistência a se entregar um pouco. Ela vai ter que. Ela tem o tempo dela aqui, sabe? Ela vai ter o tempo dela para ela mostrar para você isso, né? O sentimento dela, o que ela quer. Que é só pensar no sol, né, gente? O sol, às vezes, ele sai, às vezes ele não sai. Ele tem um tempo, né? Tem a noite e depois tem o dia. Então, assim, aqui o sol me fala muito sobre que essa pessoa ela vai precisar mostrar, se mostrar no tempo, né? Não acredito que vá demorar muito, não acho que é o caso aqui, mas essa resistência inicial pode te deixar na defensiva também. Sabe quando a gente vê o outro resistente e a gente pega e se arma também, né? Porque a gente fala, bom, se essa pessoa não quer baixar a guarda pra mim, então será que tem uma coisa errada? Tem esse potencial de você se sentir assim com essa pessoa, sabe? Mas eu não acho que é ela se defendendo de você. É ela se defendendo do que ela já tem com ela, do que ela já viveu, do que ela já. Tá? Inclusive, se você tá numa relação séria com essa pessoa. Aí aqui pode ser que essa pessoa tá trazendo, por exemplo, traumas, questões aí pra fora também da relação, sabe? Vivências com parentes ou outras pessoas também, sabe? Assim, é com tudo. Porque aqui, gente, o 9 de paus, ele não é só de amor que vai estar falando. Tá falando de traumas no geral. Às vezes a pessoa teve um convívio difícil com os pais, é uma pessoa que sempre teve que ficar muito restringida para agradar o que eles querem que a pessoa faça. Então hoje ela tem uma necessidade muito grande de ser livre, de não ficar atendendo muitas expectativas dos outros, porque como ela viveu, né, dos pais, essa pressão excessiva, ela não quer mais isso. É um exemplo, tá, gente? Então, assim, aqui essa pessoa, o que atrapalha um pouco vocês é esse foco em alguns tipos de traumas ou dificuldades que ela passou, tá? Eu nem vou dizer tanto trauma, mas é realmente, sabe, aquela bagagem que a gente traz e que deixa a gente na defensiva, né? Essa pessoa, ela vai estar na defensiva com receio de reviver coisas, tá? Basicamente é isso. Não quer reviver uma mesma coisa que já atrapalhou, já foi um problema, pode ter sido um problema para o trabalho dela, inclusive, pode ter sido um problema para ela, por exemplo, sabe quando você vive um relacionamento e você tem que meio que se anular pelo outro? Tem isso também aqui que ela pode ter vivido. Então, assim, essa pessoa, você vai ter dificuldades nesse setor com ela, tá? Dela se estar na defensiva. Agora, eu não acho que ela não queira, por exemplo, algo parecido que você quer. Me parece que vocês dois têm talvez um objetivo em comum, sabe? E é um objetivo grande que pode unir vocês. E esse objetivo, ele pode ser, por exemplo, como eu falei, pode ser a mesma carreira, vocês podem ter princípios muito parecidos, vocês podem pensar de uma forma muito parecida, vocês podem ser, num geral, muito parecidos. Às vezes gostar de fazer as mesmas coisas, né? Mas aqui tem uma energia muito forte de quem talvez goste de ar livre, aí gosta de fazer atividades no ar livre, ou então gente que gosta muito de trabalho, gosta muito de estudar, ou gosta muito de aprender alguma coisa, ou de se desafiar, ou então pessoas que gostam das coisas muito corretas, sabe? Aquela pessoa que faz tudo certinho, regradinho. Tem toda essa energia aqui, tá, gente? Então, essa é a questão. E eu acredito que aqui, nesse caso, vale a pena você ter um pouquinho de calma com essa pessoa. Aqui, inclusive, em questão de aconselhamento, fala pra você ser muito racional, gente. E você deixar muito transparente o seu lado da história pra essa pessoa. Seja transparente com ela, mostre pra ela que você não vai fazer a mesma coisa, talvez, que outras pessoas fizeram. Então, haja de forma clara e fale, pode colocar em palavras também. Essa é uma pessoa muito que vai entender o que você falar com ela. Então, converse, exponha o que for necessário para deixar essa pessoa um pouquinho mais de guarda abaixada, sabe? E você tente não ficar na mesma energia que ela, né? De ficar se protegendo demais. Porém, aqui também não tá dizendo pra você se jogar que nem um doido ou doida, tá, gente? É claro. Até porque aqui o sol com a justiça me fala muito de você fazendo as coisas de forma muito, assim, pé no chão, sabe, gente? Assim, você vai só colocar pra pessoa, mostrar pra pessoa o seu lado.
Você vai falar, você vai deixar claro, você não vai ludibriar, ou você não vai ficar fazendo um joguinho também, não vai... Aqui é assim, se você for claro com essa pessoa, a tendência é que ela amoleça e as coisas funcionem melhor. Então, seja claro ou clara, né? Numa medida parecida que ela é com você, porque a gente também me fala de, assim, você não dê um passo maior que a perna, né? Se a pessoa tá extremamente arredia num certo momento, não adianta você fazer um super movimento para mostrar que você é confiável e tal. Faça um movimento que é compatível, tá, gente? Que esteja numa medida parecida. Porque se uma pessoa está extremamente fechada e você dá um passo enorme, assim, de demonstração de confiança, isso pode ter um efeito contrário, tá? É que nem, por exemplo, o sol faz bem. Mas se você tomar sol no horário errado, uma quantidade muito excessiva, o que vai acontecer? Você vai queimar sua pele, vai ficar doendo. Então aqui tem um chamado de você fazer na medida certa, no momento certo, tá? De você expor pra pessoa. Então quando ela faz uma aberturinha pra você, você pega e mostra. Fala, conversa, demonstra que você tá ali, que você vê ela com bons olhos, que você quer, que você deseja. E quando ela tá muito fechadinha, você respeita o tempo, tenta conversar de uma forma leve, tenta ver se você acha um momento de abertura e vai levando assim com o pé bastante no chão, tá? Mas aqui eu diria que sim, vale a pena investir nessa pessoa. Bom, essa foi a tiragem, tá? Da pedrinha número 1. Agradeço muito sua presença aqui comigo, tá, gente? De verdade, de coração. Isso é muito importante pra mim. Inclusive, saiba, né? Pareço robozinho falando, mas eu não sou, eu juro. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e deixe um comentário pra mim, tá? Falando se você gostou da tiragem, ou então se você quer que eu responda tal pergunta num vídeo, que aí eu posso pensar em fazer. Mas lembre-se, gente, eu falo isso, mas não é porque eu sou robozinho, porque eu gosto de fazer isso, é porque precisa, tá? É importante pro meu canal, pra ele crescer, que vocês façam esses pequenos gestozinhos de volta pra mim, tá bom? E eu agradeço muito a você. É isso. Vamos lá para a pedrinha número 2. Pedrinha prateada. Olá você, pessoa da pedrinha prateada. Vamos ver aí qual é a situação, se vale a pena investir na pessoa ou não. Vamos verificar aqui. Mentalize a situação, não importa se você está junto, separado, já teve uma história, não tem mais. Não importa, eu vou ver de forma abrangente aqui, tá, gente? Lembrando também de você pegar pra você o que faz sentido e soltar o que não fizer, que a mensagem provavelmente é para uma outra pessoa, são tiragens coletivas. E se sua situação for muito sensível, gente, lembre-se, eu faço tiragens de pacotes de perguntas, no particular por preços acessíveis, tá? Então, qualquer coisa, me contacte pelo WhatsApp. Vamos lá. Lembrando também, não aceito cartas que pulam, tá, gente? Eu acho que se ela tiver que sair, ela sai aqui na hora que eu tiro. Vamos lá, gente. Pedrinha número 2, pedrinha prateada. Olha, eu sinto aqui que essa pessoa, ela pode valer a pena, gente, mas é como se eu sentisse que isso tem potencial mais pra frente na sua vida. Que talvez neste momento agora as coisas sejam um pouquinho difíceis de lidar pra você e pra essa pessoa. Parece que pros dois, tá? Eu sinto que existem situações externas que podem estar atrapalhando vocês ou podem atrapalhar vocês. Essa carta do 3 de paus aqui, que é bem um lugar bem aberto, me chamou a atenção, sabe? De uma forma específica, como se eu visse que o que você visualiza em volta, né? O que tá em volta
pode vir a trazer instabilidade neste momento. Porque temos o 2 de ouros aqui com o 3 de paus. Você vê que aqui também tem a instabilidade dos navios aqui no fundo, né? E isso, assim... E o mesmo mar que tem aqui, tem esse mar aqui, né? Aqui ele tá calmo e aqui ele tá instável. E me deu muita sensação, assim, de que no momento as coisas são um pouco difíceis entre vocês. Que a pergunta tá sendo feita de agora, né? Mas o carta 3 de paus me dá uma sensação que pro futuro, assim, talvez daqui a um tempo, pode demorar um pouquinho, tá, gente? Porque essas duas cartas juntas, elas podem me falar de uma coisa de alguns meses, tá? Mas eu sinto que potencial há, mas talvez de investimento, mas no momento vai ser um pouco complicado mesmo. Aqui pode ter instabilidade financeira, aqui pode ter instabilidade com figuras femininas, então pode ser uma chefe de trabalho, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, uma avó, pode ser uma ex-companheira de um ou de outro. Aqui pode ser também, gente, homens, tá? Todos, pode ser pai, pode ser um chefe, pode ser um ex-companheiro, pode ser também energias masculinas, mas a tendência é que sejam mais energias femininas, tá? De pessoas que se consideram mulheres ou que são mulheres. Então, assim, eu digo isso por conta das pessoas trans, tá, gente? Porque tem esses dois, as pessoas cis e as pessoas trans, né? Então, aqui tem, então assim, se a pessoa ela é trans, aqui também tem essa, pode ser uma pessoa, assim, o ponto aqui a energia tende a ser de uma pessoa do feminino, tá? Mas também pode ser um homem, tá? Não se apeguem muito a isso. Então, assim, essas pessoas externas podem atrapalhar um pouquinho, tá, gente? Eu não vou dizer que atrapalhar no sentido de a pessoa necessariamente interferir diretamente, não querer, mas sabe, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa, a empresa está passando por um perrengue, e aí essa pessoa gosta muito do chefe ou da chefe dela e quer ajudar a empresa de qualquer jeito, porque, sei lá, trabalha muitos anos lá, então ela tá, tipo assim, ocupando o tempo dela muito ali na empresa, no trabalho. Entende? Assim, é esse tipo, ou então assim, ela tem uma mãe que não está tão bem de saúde, então ela tem que dedicar muito tempo a essa mãe, sabe? Então, são problemas, assim, meio circunstanciais. É tipo assim, é muito específico daquele momento da pessoa que ela tá vivendo. E que não são pessoas diretamente querendo interferir de forma. É algo que acontece, sabe? São as estabilidades que a gente tem que lidar. Que nem o mar, sabe? O mar ele não joga onda em cima de você porque aí ele tá afim, né? Ele joga a onda porque é o natural dele, é o cíclico do mar, né? As ondas que vêm mais fortes, menos fortes, que te atingem e se te pega desprevenido é um problemão. Às vezes, se você tá tranquilo, não é. Se você tá, né? Porque a ondinha pequenininha aí não tanto faz, mas é uma onda enorme, você tá distraído aí, dá um problema, sabe? Então, a energia aqui é essa, de que as questões externas que não estão no controle, que não são necessariamente ativas de querer atrapalhar, mas que atrapalham vocês, tá? E aí tem a ver com terceiros, né? Tem a ver com talvez questões financeiras de terceiros. Ah, eu tô ajudando financeiramente minha família, ou eu tenho filhos e aí eu tenho que dedicar muito do meu financeiro a eles, ou sabe, assim, são coisas externas que atrapalham vocês. Então traz muita instabilidade. Sabe quando você tá com uma pessoa e você não consegue saber o dia de amanhã direito, porque a pessoa tá com a vida tão, assim, tão tumulto ali acontecendo que dificulta, né? Que você consiga ver como que vai ser amanhã, né? E aí isso desgasta. Então, neste momento, gente, eu diria que, assim, o potencial tá um pouquinho atrapalhado aí de investimento na pessoa. Mas eu diria que, assim, você não precisa, como fala, deixar essa pessoa escapar dos seus olhos,
assim, falar assim, ah, não, essa pessoa não tem jeito, não dá pra viver nada com ela. Eu não acho que é o caso. Eu só acho que agora sim não dá, mas futuramente, daqui a alguns meses, e é difícil de precisar meses, tá, gente, no tarô. E essa pergunta, ela não tem um tempo, né? É uma pergunta do presente, né? Se vale a pena investir agora. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu diria, assim, mais de 3 meses, tá, gente? Eu diria que vai ser mais do que esse tempo. Então, viva, não se prenda a essa pessoa, veja outras possibilidades por enquanto, né? Aqui pode ter, assim, um potencial muito grande de você se sentir bem ou valorizado ou valorizada por outras pessoas do seu círculo, outros potenciais de envolvimentos, tá? Porque a Imperatriz é uma energia muito forte. E vem aí representando o seu potencial de vivenciar coisas boas, que talvez não sejam com essa pessoa agora, tá? Mas, assim, eu diria que você tem potencial de ver algo bom com outras pessoas neste momento, tá? Ou então simplesmente de investir em si mesmo. Aqui também tem essa energia forte, tá, gente? Em alguns casos pode ser de você ter algo com outras pessoas. Mas, assim, aqui também tem uma energia muito de você, por exemplo, focando muito em si. Talvez você esteja num bom momento da sua vida, sabe? Um bom momento em que você sabe mais ou menos o que você quer, você tem um certo objetivo que você tá traçando e você tá ali já vendo resultados do que você já fez. Tá começando, sabe, a se sentir meio livre ou sabe, assim, sentindo que você tem perspectivas boas pra viver. Então, assim, isso aqui é uma energia muito forte de você priorizar a si mesma no momento, ou a si mesmo. De você se colocar em primeiro lugar e viver, né? Essa pessoa, ela precisa se ajeitar aí, porque ela tem potencial de te valorizar depois, de valorizar bastante como imperatriz, tá? De vir depois com vontade, muito certo, ou assim, sabe, sabendo mais, sabendo melhor o que quer, sabendo assim, com mais firmeza, né, das coisas, tendo uma perspectiva futura para vocês. Mas no momento, assim, a sensação que eu tenho é como se as pessoas não conseguissem enxergar direito para ela, sabe? Como vai ser as coisas. Então é aquela coisa, como que ela pode te oferecer algo para você investir se nem ela talvez saiba o quanto ela consegue investir na situação também, entende? Então, eu não vejo aqui uma pessoa que, né, alguém com quem você não pudesse nada, né? Mas, assim, no momento tá um pouquinho complicado, tá, gente? Que essa energia do 2 de ouros pode trazer uma instabilidade aí difícil para vocês neste momento. E aqui tem um potencial futuro para mim, sabe? A Imperatriz também me fala de futuro, tá, gente? Porque a Imperatriz, ela tá gestando, né, uma criança. Então é como se fosse um potencial que tem para depois, né? Que vai vir ainda, né? Um por vir. Inclusive, eu não sei aqui, pode ser que em alguns casos vocês estejam até afastados e você pode estar já esperando alguma coisa dessa pessoa, né? Tem alguns casos de pessoas que estão assim. E eu digo que nesse caso tem potencial mesmo dessa pessoa depois vir, sabe? Mas por enquanto, realmente assim, diria que não vale muito a pena neste momento você estar num aguardo. O que é melhor é você estar investindo em você. E aí investir em você vai do que você mais precisa nesse momento. Aqui tem uma forte energia, muito de investimento de autocuidado, de aperfeiçoamento pessoal. Então, você fazer um curso, investir em habilidades, sabe? Principalmente as habilidades com muita energia de cuidado ou de manutenção da sua. De certa energia feminina, sabe? Então, uma. É que eu não gosto de cair muito em estereótipos, né, gente? Isso é meio ruim aí. Mas, assim, a gente tem aquela coisa de, ai, você pegar e investir em conhecimento ou então na sua beleza. Às vezes você faz tipo uma mudança do seu guarda-roupa, ou então você faz
você começa a fazer decorar algum lugar, ou então você começa a se prestar a cuidar muito do seu ambiente, de trabalho mesmo, assim, você pega e se envolve mais nas atividades ali que sejam como fala? De confraternizações, sabe? Ou então você pega e vai, se afilia a uma ONG e tenta ali gerir a situação daquele lugar, né? Ou vai dar atenção, cuidado a pessoas, cuidado a animais, porque tudo isso está na energia da Imperatriz, tá? Agora, assim, não é só isso, tá, gente? A Imperatriz também pode ser uma pessoa que, como eu falei, tá no ambiente de trabalho, pega e começa a se aplicar, faz um curso de desenvolvimento, de gestão de pessoas, de... Tudo isso também tá na energia da Imperatriz, tá? Uma pessoa que também mexe com corporativo, não é só algo do lar ou algo assim. Mas tudo que tem essa questão de você gerenciar o que principalmente tem a ver com cuidar de pessoas, tá? Ou que vai dar, o que tem muito manutenção de si mesma também, tá? Então, cuidar de si própria também está aqui muito nessa energia, tá bom? Então é isso. Quem gostou, espero que dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda muito, tá bom? E agradeço a sua presença aqui. Deixe também um comentário para mim, dizendo se fez sentido para você essa tiragem ou se não fez. Isso realmente vai me ajudar, tá, gente? Eu não sou robozinho, eu falo isso porque realmente ajuda e eu preciso dessa ajuda para o canal poder crescer, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, pedrinha número 3. Olá, pedrinha número 3, vamos ver aqui qual é a situação de você com essa pessoa, se vale a pena, se não vale. Se você tá não tem problema se você tá num envolvimento com ela, se você não está. Tentar ler aqui de forma geral, tá? Para todos. E então pegue, veja se essa mensagem é para você. Veja, lembre-se que é uma leitura coletiva, então ela pode ressoar ou não, tá? Às vezes pode ser que não ressoe. Então preste atenção direitinho, sinta dentro de você. Às vezes se incomoda um pouquinho, ou então se pega profundo. Muitas vezes é porque a leitura tá certa, tá? Então, analise direitinho, mentalize também com vontade, muita força de vontade. Lembrando, gente, que se sua situação for muito sensível, você precisar de uma leitura apenas na sua energia, eu faço pacotes de perguntas no particular por preços acessíveis, tá? Então, pode me contactar pelo WhatsApp, nesses casos também. Vamos lá. 9 de paus, 8 de copas e rei de copas. Vamos lá, gente. Pedrinha número 3. Gente, assim, é interessante. Eu vejo aqui esse rei de copas... que eu acho que essa pessoa que você mentalizou, ela pode ser uma pessoa que tá bem intencionada e querendo viver algo com você, sabe? Assim, pode ter sentimento aqui. Mas eu sinto com esse 8 de copas como se você fosse
ter mais ou obter alguém melhor se você não investisse nessa pessoa que você tá mentalizando. Assim, eu não vou dizer pra você que, essa pessoa não vale em nada a pena, tá? Não é isso que eu sinto, mas é como se a espiritualidade estivesse dizendo pra você assim, olha, se você quer essa pessoa, tudo bem. Mas é como se eventualmente você não fosse querer mais. Você fosse falar assim, eu não quero essa pessoa não me satisfaz da forma como eu acho que deveria, e você fosse querer partir para outra pessoa, sabe? Tem uma energia aqui de quem talvez vá. Talvez você priorize muito seus sentimentos, o que você está sentindo, o que você acha que é melhor, uma questão até talvez meio intuitiva, assim, do que você deve fazer, em certo ponto, sabe? Então, assim, aí é aquela coisa, né? Se você vai viver isso aqui, né, em um ponto você preferir deixar essa pessoa, é possível que não valha tanto a pena assim essa pessoa neste momento. Assim, aqui há uma. Talvez haja um padrão nessa pessoa que você mentalizou de ser alguém que fica revivendo questões emocionais que não são muito legais, sabe? Ela tem um certo padrão emocional meio repetitivo, parece. É como se essa pessoa ela ficasse você não visse avanços dela que são importantes para você. Então, por exemplo, digamos que vocês estão se conhecendo. E aí você vê que essa pessoa, ela não sai do lugar emocional onde ela tá desde quando vocês, sei lá, ficaram pela primeira vez e você ficou com ela 3 meses atrás, né? E aí você vê ela ainda agindo da mesma forma, não, como se ela ficasse num lugar meio confortável ali, meio estagnado, sabe? Contendo as coisas de uma forma meio assim, parecendo às vezes até, assim, por mais que esteja ali, por mais que ela esteja com você, ela pode parecer que ela tá meio desconectada, sabe? Não tá tão assim aí, né? Ela tá ali, ela quer, mas você não sente que é uma coisa, talvez, da forma como você gostaria, da forma que realmente alimenta você, sabe? Uma forma que te faz se sentir bem. Essa pessoa, ela pode guardar muita coisa pra ela, sabe? Então aí você fica com a sensação de quem dela tá ali, mas ela tá meio. Não posso falar, explicar isso. Eu não vou dizer que é superficial, mas é alguém que tá só marcando presença um pouco. E aí eu sinto que isso pode te incomodar emocionalmente, isso pode fazer com que você fale assim, cara, eu preciso de alguém que esteja mais presente de forma mais profunda. De alguém que eu não sinta que tá ali só me mantendo por perto, só me segurando com força e deixando eu ali, sabe? Então, eu não sei se talvez essa pessoa possa te deixar um pouco na defensiva, gente, assim, também, talvez a sensação é que essa pessoa pode ser uma pessoa que te faça se sentir meio desconfortável junto com ela também.
e em algum ponto você preferisse, vou deixar pra lá, gosto e tal, queria até ficar aqui, mas é melhor eu sair. Você vê aqui, né, nesse desenho tem essa moça com essa vara, né, com esse cajado. E aqui tem essa mesma, não é a mesma pessoa, né, mas é uma moça também com um cajado, né. Isso é interessante. E me veio muito você querendo realmente, assim, você neste momento apegada e talvez ainda investindo nisso, mas com um certo desconforto, principalmente na questão da emoção, na forma como a pessoa lida emocionalmente com você. E aí depois você preferindo falar assim, não, por mais que isso ainda esteja comigo, né, esse cajado aqui ainda eu goste e tudo mais, acho que eu vou preferir ver outras opções, tá? Então, assim, eu não vou dizer aqui que o tarot tá te dizendo que essa pessoa seria muito ruim pra você ou algo assim, mas digo assim que a mensagem aqui, intuitivamente falando, é muito de se você quiser, tudo bem, você vai ter essa pessoa, ela vai estar presente, mas ela não sacia o que você realmente quer no amor. Ela não te dá aquela sensação realmente de conforto e tranquilidade. Pode ser, inclusive, uma pessoa que às vezes se coloca muito as emoções dela como mais importantes que as suas também, sabe? E aí você vai acabar sentindo que vai fazer mais sentido pra você não ficar ali. Ou pelo menos, gente, assim, se você não sentir isso, o tarô está meio que te aconselhando a isso, tá? A você priorizar suas próprias emoções, a você priorizar o que é bom pra você, a você priorizar encontrar uma pessoa mais alinhada emocionalmente com você. Porque realmente tem essa energia aqui de deixar e falar assim, não, acho que essa pessoa aí não é a que vale mais a pena investir, tá? Pelo menos eu sinto aqui que não seria. Que tem pessoas melhores, tem reis de copas aí pra você que vão ser melhores, mas você teria que primeiro se desconectar desse rei de copas, dessa pessoa específica. Tá bom? Então, essa foi a leitura de vocês, da pedrinha número 3. Agradeço muito sua presença aqui comigo. Se você gostou, peço que dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Sei que essa mensagem aí, essa última, foi um pouquinho mais difícil, mas é isso, né? Muitas vezes o tarô, ele tá aqui justamente para isso, né? Para passar as mensagens que a gente tem dificuldade de receber. Então, agradeço a sua presença, se inscreva, compartilhe, dê o like. Isso me ajuda muito, tá, gente? Eu sei que parece que eu sou um robozinho falando isso, mas não sou, juro pra você. É só que eu realmente preciso disso, porque faz toda a diferença pro canal crescer, outras pessoas me conhecerem, meu trabalho ser visto, tá? E também peço que se você gostou, deixa o like, deixa o like, deixa o comentário e falando o que você achou da tiragem, ou mesmo pedindo uma pergunta para eu poder fazer um vídeo sobre, tá bom? É isso, muito obrigada pela sua presença, viu? Tchau!